Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos um tema que deveria chocar qualquer cidadão que ainda acredita na Constituição da República Portuguesa, na liberdade de expressão e na mais elementar noção de justiça e igualdade perante a lei, a proibição por ordem de Carlos Moedas, da manifestação do partido Herculano no Martim Moniz, em pleno encerramento de campanha eleitoral. Vivemos tempos perigosos. Tempos em que um presidente de Câmara se arroga ao papel de juiz supremo da democracia, tomando decisões unilaterais que põem em causa não só os direitos políticos de um partido legalmente constituído, como abalam os alicerces daquilo que chamamos de Estado de Direito. Carlos Moedas decidiu, com base num parecer da PSP, que uma manifestação política não poderia ocorrer. E porquê? Porque os símbolos religiosos cristãos e o consumo de carne de porco poderiam ofender algumas comunidades residentes. Sim, leu bem. No coração de Lisboa, em Portugal, um evento político é proibido porque pode ser ofensivo exibir uma cruz ou comer carne de porco. O mais grave não é a justificação. É o precedente. Hoje proíbe-se uma manifestação por risco de perturbação à ordem pública, amanhã, proíbe-se uma missa por ser discriminatória, um comício conservador por ser potencialmente ofensivo, ou um desfile patriótico por ser provocador. Estamos a normalizar o inadmissível. Estamos a admitir que certos direitos são relativos, consoante a sensibilidade ideológica de quem ocupa o poder municipal. E esta é a verdadeira traição. Não se trata apenas de um ato administrativo discutível. Trata-se de uma violação clara da liberdade de reunião, manifestação e expressão política. Trata-se de colocar a convivência democrática como desculpa para censurar uma corrente ideológica. Porque sejamos claros, se o partido proibido fosse o Bloco de Esquerda, ou o PAN, ou qualquer outro agrupamento de esquerda, a reação dos média e da opinião pública teria sido de indignação total. Mas como se trata de um partido de direita nacionalista, então já vale tudo. A Constituição aplica-se a uns, mas não a outros. O argumento utilizado pela PSP e aceito por Carlos Moedas é de uma fragilidade jurídica e moral assustadora. O parecer refere que a realização da manifestação, com a exibição de cruzes cristãs e uma refeição pública com carne de porco, poderia ser provocatória ou constituir um gesto de exclusão cultural. Não estamos a falar de incitação à violência, de discurso de ódio, de atentados à ordem pública. Estamos a falar de símbolos e práticas absolutamente normais na cultura portuguesa. Exibir uma cruz de Cristo em Portugal é agora um ato provocatório. Comer carne de porco numa praça pública é agora um gesto político subversivo. Esta visão distorcida da convivência multicultural está a destruir os fundamentos da nossa cultura. É claro que devemos respeitar todas as crenças, todas as religiões. Mas o respeito nunca pode implicar submissão. O respeito nunca pode implicar que o povo português seja impedido de expressar livremente os seus símbolos, a sua fé e a sua cultura. Um Estado laico não é um Estado contra o cristianismo. Um Estado laico não é um Estado que ceda todas as sensibilidades religiosas em detrimento da maioria histórica e cultural do seu povo. Um Estado laico garante a liberdade de todos, mas não impõe o silêncio a uns para satisfazer os outros. Estamos perante uma inversão de valores completa. O autarca de Lisboa, com um gesto que tenta parecer tecnocrático, assumiu uma posição profundamente ideológica. Protegeu comunidades específicas em nome da ordem pública, mas violou direitos constitucionais em nome da tolerância. Carlos Moedas não é juiz. Carlos Moedas não é árbitro da Constituição. E acima de tudo, Carlos Moedas não tem o direito de decidir que símbolos religiosos são ofensivos ou admissíveis em Lisboa. Se a cruz cristã é considerada ofensiva por alguns, então o problema não está em quem a exibe, está em quem se sente ofendido. Se comer carne de porco num espaço público em Portugal é considerado um insulto, então estamos perante uma rendição cultural, uma capitulação da identidade nacional. E isto não é apenas um detalhe, é uma ameaça existencial à soberania cultural de um povo inteiro. A zona do Martim Moniz é território nacional, regido por leis portuguesas e por valores ocidentais. Quem ali reside deve respeitar esses valores, assim como se espera que os portugueses respeitem as culturas locais quando vão viver para outros países. Estamos a assistir ao nascimento de um apartheid ideológico em Portugal. Um sistema onde certos partidos são tolerados e outros censurados. Um sistema onde as manifestações são permitidas, desde que a mensagem esteja em consonância com a narrativa oficial. Um sistema onde a Constituição é interpretada à conveniência de quem está no poder, não como garante de direitos universais. E o mais assustador de tudo isto é que esta nova censura vem disfarçada de democracia. Há regras, diz Carlos Moedas. Sim, há regras, mas são para todos. A liberdade de expressão e reunião não são privilégios, são direitos fundamentais. Carlos Moedas justificou a decisão com o argumento de que a manifestação era uma afronta à dignidade de comunidades residentes. Mas desde quando é que um comício legal, de um partido legal, em solo português,
constitui uma afronta a quem vive no mesmo território. Desde quando é que proteger a sensibilidade de uma minoria religiosa justifica suprimir direitos constitucionais de todos os cidadãos? Isto não é respeito, isto é servilismo, isto é rendição cultural. Isto é um atentado à dignidade nacional. E não tenhamos ilusões, estas decisões não são inocentes, são políticas. São estratégicas. São parte de uma engenharia social que pretende reeducar os portugueses, culpabilizar a sua identidade, criminalizar os seus símbolos e apagar a sua memória coletiva. Quando o poder político começa a decidir quais símbolos culturais são aceitáveis, entra-se num território perigosíssimo, o do autoritarismo ideológico. Mais preocupante ainda é a forma como os média reagiram, com um silêncio cúmplice. A comunicação social portuguesa, cada vez mais alinhada com o pensamento único e com o politicamente correto, ignorou o escândalo. Quando muito, limitou-se a reportar os factos friamente, sem qualquer indignação, como se tudo isto fosse normal. Mas não é, isto não é normal, isto não é democracia a funcionar. Isto é o sintoma de um sistema podre, onde os direitos fundamentais são descartáveis, onde a neutralidade institucional é uma farsa e onde a justiça é aplicada consoante a cor partidária. Esta tentativa de silenciar o ERGT teve o efeito contrário, amplificou a sua mensagem. Deu-lhes protagonismo mediático, transformou-os em mártires políticos. Fez aquilo que os próprios militantes não conseguiriam fazer sozinhos, colocar o partido nas manchetes a 72 horas das eleições. Paradoxalmente, a decisão de Moedas poderá ter ajudado mais do que prejudicado o partido que tentou censurar, e essa é a ironia final. A arrogância do poder tende a criar resistência, a censura tende a gerar revolta, a injustiça tende a despertar consciências. Mas a questão vai muito além de um partido. O que está em causa aqui não é o ERGT. É a liberdade, é o princípio da igualdade perante a lei. É o direito de qualquer cidadão, independentemente da sua ideologia, de se manifestar pacificamente em espaço público. Se aceitarmos que este direito pode ser retirado por pareceres administrativos e por pressões ideológicas, então estamos a abrir caminho a um futuro muito perigoso, um futuro onde as liberdades civis são apenas uma ilusão. A Constituição da República Portuguesa existe para nos proteger precisamente deste tipo de abusos. O artigo 45º garante o direito de reunião e de manifestação, sem necessidade de autorização prévia. E quando um presidente de Câmara decide unilateralmente revogar esse direito, está a agir fora do seu mandato constitucional. Está a usurpar poderes que não lhe pertencem. Está a violar a ordem jurídica do Estado. O silêncio cúmplice das instituições e dos partidos do sistema é ensurdecedor. Onde estão os defensores dos direitos civis? Onde estão os constitucionalistas de serviço? Onde está o Presidente da República? Onde estão os partidos da oposição? Todos calados, todos coniventes, todos cúmplices. Porque o alvo é um partido fora do sistema, porque é mais fácil ignorar do que defender o princípio. Porque é mais cómodo ceder ao politicamente correto do que enfrentar a verdade. Mas a verdade é esta: a liberdade não é negociável, a Constituição não é facultativa. E a identidade nacional não é um brinquedo nas mãos da engenharia social. Portugal tem uma história, uma cultura, uma fé e um povo que não merecem ser silenciados em nome da suposta convivência democrática. Porque convivência democrática não é submissão ideológica. Não é renúncia cultural. É respeito mútuo, e respeito só existe onde há liberdade. Caros amigos, se hoje permitirmos que se proíba uma manifestação por motivos ideológicos, amanhã será uma missa. Depois será um livro. Depois será uma opinião nas redes sociais. É assim que começa, com pequenos atos de censura, justificados como medidas de ordem, com decisões tecnocráticas que escondem motivações ideológicas. Com políticos que se julgam acima da Constituição e da vontade popular. Carlos Moedas traiu os princípios da democracia ao agir como censor. E quem silencia hoje um partido por razões ideológicas, amanhã silenciará os cidadãos comuns. Portugal é dos portugueses. E os portugueses têm o direito de viver num país onde a cruz de Cristo não é um insulto, onde comer carne de porco não é uma provocação, e onde manifestar-se não é um crime. Não há liberdade sem coragem. E hoje mais do que nunca, precisamos de coragem para denunciar esta vergonha. Se este conteúdo foi útil ou relevante, convidamo-o a deixar o seu gosto, subscrever o canal e ativar as notificações. Cada ação, por mais pequena que pareça, ajuda a romper o bloqueio mediático, a fortalecer uma voz independente e a divulgar verdades que tantos tentam esconder. O canal agradece profundamente todo o apoio. Juntos, é possível fazer a diferença.